Mais um Clássico Rei em 2025 e mais uma vez a torcida do Ceará é quem deixa o Castelão com um sorriso no rosto. Afinal de contas, o Alvinegro, com justiça, dentro do contexto do jogo, conseguiu a terceira vitória em 4 clássicos na temporada, resultado importantíssimo para o time de Léo Condé no Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, soma 18 pontos, volta para o grupo dos 10 primeiros e terrível para o Fortaleza de Vojvoda. Fortaleza que bancou o Vojvoda na pausa da Copa do Mundo, acreditava voltar com bons resultados, acumula agora 6 derrotas consecutivas e segue na zona de rebaixamento. Mas mais do que isso, a gente tem que falar de como foi esse Ceará 1, Fortaleza 0, na verdade Fortaleza 0, Ceará 1, uma vez que o mando era do Fortaleza, pela 13ª do Campeonato Brasileiro. Antes de qualquer coisa, queria agradecer a cada um de vocês que estão inscritos aqui no canal do Caio Costa, meu muito obrigado mesmo que vocês estão inscritos por aqui. Gostaria que você deixasse o like, porque é muito importante aqui para o canal. E se você tiver aquela opção do hype, por favor, não perde tempo, dá o hype também, porque é importante para esse vídeo chegar a mais pessoas e a gente continuar falando sobre o futebol. Falando sobre o jogo propriamente dito, no primeiro tempo, as escalações já denotavam o que a gente imaginava do que iria acontecer dentro de campo. Afinal de contas, era um Ceará mantendo a sua base. Ceará é um time que gosta de ficar menos com a bola, gosta de neutralizar o adversário para fazer transições de velocidade, de procurar o Pedro Raul na bola longa para fazer o pivô. Mas o Fortaleza veio com um desenho muito parecido com o time que foi a Salvador. Um time povoado de meio-campistas, trouxe inclusive uma linha de zaga, os 4 zagueiros, com 4 zagueiros de origem, mas o Gaston Abra jogando de lateral esquerdo, o Brito jogando de lateral direito, mas que denotava uma preocupação muito grande com a questão de marcação, de não se expor tanto aos pontos do Ceará. E o que se viu no primeiro tempo foi um jogo que até mesmo o próprio Ceará foi o maior autor das ações ofensivas, que foram paupérrimas, foram poucas. O primeiro tempo, de fato, ofensivamente foi nulo, não teve grande chance, não teve grandes emoções. Volta para o intervalo e o Ceará faz uma pequena mudança de posicionamento, passa a adiantar um pouco mais a sua marcação na saída de 3 do Fortaleza. Aos 5 minutos, o Matheus Pereira cometeu um erro, nesse erro forçado, quase sai o gol na jogada que primeiro o Pedro Raul finalizou, depois o Fernando Sobral chuta para fora. 5 minutos depois, o erro do Kusevich, jogada do PH, do Pedro Henrique, gol do Galeano, após ali o Pedro Raul ter tentado fazer o gol. E o que se via no estádio, pela maturidade do Ceará em jogar se defendendo para sair em contra-ataques, e de um Fortaleza 100% sem imaginação, é que era muito difícil imaginar um empate do Fortaleza e muito menos ainda uma virada. Era um Ceará muito consciente, um Ceará que não se expunha, que deixava a bola com o Fortaleza e o Fortaleza pouco criava. O Vojvoda começou a mexer no time, foi colocar lá o Marinho, fez substituições inclusive muito parecidas no jogo do Bahia, né? Foi colocar o Marinho, depois coloca o Mateuzinho, o Alanzinho, perdão, que não fez muito sentido, afinal de contas, há mais de 2 meses o Alanzinho não jogava. O Alanzinho entra para esse jogo tendo o José Maria Herrera no banco. Mas, seja qual for a substituição do Fortaleza, inclusive a saída do Lucero para a entrada do Davidson, que também aconteceu em Salvador, era um time facilmente neutralizado por um Ceará bem exposto, bem postado, perdão, muito tranquilo, muito consciente do que fazer. Léo Condé também não é avesso, não é muito propenso a fazer substituições fora da cartilha. E hoje, de fato, ele de novo não fez. É a saída do Mugni para a entrada do Lourenço. É a saída do Galeano já cansado para a entrada do Bruno Tubarão. É a saída do PH para a entrada do Fernandinho. E mesmo com essa postura mais defensiva, mesmo sem fazer nada muito fora do cartaz, é um feijão com arroz muito bem feito. É um time que se destaca pela simplicidade. E com 1-0 no placar, se a gente analisar friamente, o Ceará teve 10 vezes mais próximo de fazer um 2-0 do que propriamente o Fortaleza empatar. O Fernandinho, inclusive, teve 2 grandes chances. Uma, chuta para fora num lance que até dá porque ele finalizou, mas deveria ter servido pelo Raul. Na outra, eu vou dar o mérito ao Breno, goleiro do Fortaleza, que se antecipou. E justamente no último lance do jogo, o Lourenço teve ainda a oportunidade de fazer o 2-0, em que o Breno também evitou mais um gol do Ceará. Foi uma vitória do Ceará que mostra bem a cara do que é esse time. É um time que sabe que não é uma super equipe, que não tem um super lastro, mas que para ganhar dele tem que suar sangue, tem que sair do trivial, tem que brigar até o final.
Até o Botafogo, na última rodada antes do Brasileiro, o Botafogo fez um bom Campeonato Mundial de Clubes, que é um dos favoritos ao Campeonato Nacional, precisou pelar um pouco para ganhar do Ceará. É um time competitivo. E é um time que, quando tem a feição de se defender para contra-atacar, se torna mais difícil ainda de vencer e tem muita consciência do que fazer para conseguir as vitórias. Inclusive, repito, se alguém teve perto de fazer o segundo gol do jogo, foi o Ceará, não foi o Fortaleza de empatar. Por outro lado, virando a página, falando do Fortaleza, um mês de treino, todo o respaldo para a Vojvoda, uma pequena melhora contra o Bahia, mas que naquele vídeo do jogo do Bahia eu falava, talvez a gente esteja uma régua do Fortaleza muito baixa nessa temporada, então qualquer coisa soa como uma melhora. E de novo hoje parece que veio a estaca zero. Sem tirar os méritos do Ceará, que repito, é um time que se defende muito bem, que sabe jogar com esse contexto de jogo, que gosta de jogar sem a bola para aproveitar a velocidade dos seus pontos, para aproveitar o excelente pivô que ele tem. O Fortaleza foi de novo um time previsível, sem imaginação, as mudanças não surtiram efeito, individualmente não jogaram bem. E de novo, se teve alguém que se safou um pouquinho, apesar de um erro que quase gerou um gol do Ceará no começo do tempo, foi o próprio Matheus Pereira, que não se eximia de tentar ser uma referência em campo dentro de uma equipe perdidaça. A vitória do Ceará é maiúscula, para a classificação ainda maior. Para efeito de moral, então, vencer o terceiro clássico com 4 contra o Fortaleza na temporada cresce demais, mas a derrota do Fortaleza também é gigante. Depois de um mês pensando apenas no retorno do Campeonato Brasileiro, o time volta a ser uma presa fácil para o seu adversário, para o seu maior adversário, que venceu o jogo com a mesma armadilha. Eu entendo quando o Vojvoda manda um time mais conservador por início do jogo, afinal de contas o Fortaleza vem sofrendo muitos gols. Mas é muito curioso que mesmo quando o time é solto para jogar mais, não consegue ter imaginação, não consegue atrapalhar a vida do adversário. E o fato foi esse. O Ceará venceu, inclusive, com a tranquilidade que 1-0 não demonstra tamanha tranquilidade que o Ceará teve. De novo, agradecer a cada um de vocês que estão inscritos por aqui. Meu muito obrigado mesmo. Deixa o like, deixa o hype, deixa seu comentário. Estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.